escolas particulares, elas variam muito. Você tem escolas super tradicionais, aliás, as melhores escolas particulares brasileiras são muito tradicionais. Eu diria tem uns 40, 50 colégios no Brasil que têm um desempenho muito alto, no Enem, no SAEB, e que são super tradicionais. E tem escolas que têm metodologias muito diversificadas, né? Tem o método Waldorf, o método Montessori, né? Tem escolas que adotam modelos internacionais, né? Tem escolas internacionalizadas, por exemplo, escolas americanas, escolas alemãs, escolas espanholas, né? Escolas britânicas, escolas francesas, né? E tem escolas religiosas, comunitárias, tem escolas militares. Essas contribuições pedagógicas que elas podem fazer no sentido de proporcionar uma melhor formação humana, uma formação em busca daquilo que queria Montessori e que queriam tantos outros, como Piaget, o Dewey, né, o Pestalozzi, né, o Sócrates, né? Ou seja, a construção de cenários mais sociais, mais justos, né, mais compartilhados. Esse é o panorama assim, das ideias pedagógicas. Fazer da educação um instrumento assim, de luta pela paz, de melhores cenários no mundo. Bom dia, Escola Moara. Bom dia, professor Moara. Vamos assistir agora apresentações do 7º e do 8º ano. Podem sentar, o pessoal do mundo lá para trás. A pedagogia Waldorf, ela é uma educação onde a arte permeia o ensino, quase o tempo todo. Muitas aulas são dadas com cerca de 50% envolvido em arte. E, na verdade, é uma pedagogia que solicita o ser humano por inteiro. Porque não só o pensar com a quantidade de informações que a gente ensina para as crianças ou que as crianças já sabem, a gente não trabalha só isso, mas a gente também trabalha o sentir, que tem a ver com os sentimentos, sim, com as emoções, com as relações interpessoais e muito com a arte. E ela respeita muito as fases de desenvolvimento da criança. Ela é baseada na antroposofia e na visão que a antroposofia tem do desenvolvimento da criança. A gente percebe que o ser humano tem sua vida dividida em períodos de 7 anos e os 3 primeiros setênios fazem parte da época da educação. Então, no primeiro setênio, que é o primeiro período de 0 a 7 anos, a criança tem como atividade principal o brincar, e no brincar ela faz, e ela se movimenta, e ela aprende muito nesse movimento. Quando o ambiente ao redor da criança é oferecido para ela de modo calmo e tranquilo, o mais sereno possível, com materiais naturais à sua disposição para brincar, e simples materiais, simples brinquedos, a criança consegue exercer dentro de si o início de uma atividade muito importante, que é a imaginação. E isso enriquece muito a criança por dentro. No segundo setênio, a partir do primeiro ano, as crianças têm aulas em épocas. E essas épocas elas costumam durar cerca de 4 semanas. E para os maiores, talvez um pouco menos, de 3 a 2. Para os menores, às vezes de 4 a 6 semanas. E as épocas elas se dão na primeira aula do dia. Essa aula dura cerca de 2 horas e ela compreende um assunto durante essas semanas todas. Então é possível entrar em matemática 5 dias na semana, 4 semanas seguidas, e aí fechar o assunto de tal maneira que esse conteúdo ele fica como que dormindo, fica guardado. E daí vem mais 2, 3 épocas e depois, quando o assunto volta, parece que as crianças estudaram escondido, porque ele vem ainda
muito bem lembrado e muito bem fundamentado, por conta de uma imersão que aconteceu. E isso se dá até o fim do ensino médio, na verdade. Então, não existem aulas de 50 minutos uma após a outra, mas sim só a partir das 10 da manhã, que é o que a gente chama de aulas de matéria. A partir do 6º ano, em especial, a metodologia muda um pouco, porque aqui começa-se a cultivar, junto às crianças, um pensar mais racional, no sentido não só da razão, mas da própria opinião a respeito dos assuntos. Bom dia, sejam bem-vindos. Essa é uma típica sala montessoriana, né? As crianças agora estão trabalhando, algumas estão lanchando. É uma sala em pleno movimento. Aqui a gente trabalha a independência, a autonomia, né? A liberdade de escolha das crianças. Cada criança escolhe a área de conhecimento em que ela está trabalhando. Eu tenho crianças aqui que estão trabalhando com educação cósmica, conhecimento de mundo. Eu tenho crianças que estão trabalhando com cilindros coloridos, que trabalham conceitos como alto, baixo, grosso, fino. O material montessoriano, ele é muito específico para a aprendizagem e para cada etapa do desenvolvimento. Então, as crianças menores, a partir de 1 ano e 6, 1 ano e 7 meses, eles têm no seu desenvolvimento cognitivo, social e psicológico uma capacidade para desenvolver e para assimilar para uma próxima etapa. Esses materiais aqui, todos são Maria Montessori que criou. Nós temos os encaixes sólidos, barras vermelhas, escada marrom, torre rosa, caixa de cores, sólidos geométricos, placas de lixa, caixas de estereognósticos. Trabalhamos também o sentido olfativo, auditivo, paladar. Por quê? Porque a educação sensorial e a neurolinguística, né, e a neurociência também coloca isso para a gente, a importância do sensorial para a aprendizagem da criança, né? Então ela trabalha, por exemplo, a percepção tátil, a visual, né? O estereognóstico, né? Que é a questão da criança tocar sem ver e saber o que ela está tocando. O que é muito importante na metodologia é esse aprender por si só. O professor, ele é um observador, ele é um orientador, ele é uma pessoa que realmente dá essa condição de desafio para a criança. Mas a metodologia, a essência do método é que a criança se torne autônoma e independente. Não só em termos cognitivos, né, de aprendizagem formal, mas também nos seus relacionamentos, na sua parte de comunicação, de verbalização. É um método que desenvolve a criança como um todo e para a vida, para o mundo, e não só para essa etapa do desenvolvimento. O próprio desenvolvimento das ciências psicológicas, os próprios avanços da ciência da educação, então começou a se verificar a necessidade de estabelecer novos paradigmas pedagógicos, no sentido de retirar o aluno da passividade. E quem foi o grande ator? Talvez quem seja um dos precursores da escola nova no mundo foi o Rousseau, né? E Rousseau então trouxe para a educação a importância da subjetividade. E por isso que o Rousseau vai colocar a criança no centro do processo educativo. O Piaget então vai dar uma grande contribuição, influindo inclusive a didática, no sentido de como atingir aquilo que o Rousseau pensava, como isso poderia ser feito em situações concretas na sala de aula, num projeto pedagógico. O Piaget vai dar um novo avanço, estabelecer então em toda a sequência do desenvolvimento humano, nas etapas
que ele pensou para o desenvolvimento humano. Aí vem o Vygotsky e fala, bom, nesse processo, quer dizer, a cultura, né, ela também é importante, porque a cultura atua também como formação de pensamento. Então é por isso que o Vygotsky então, vai dar uma grande contribuição também, Piaget também, ou seja, valorizando isso que no Brasil hoje tem uma atualidade muito grande, que é o ambiente escolar. Então o ambiente escolar ele passa a atuar aí como um sujeito oculto da aprendizagem, ele é fundamental. A qualidade do ambiente escolar, a qualidade democrática, a qualidade compartilhada, a qualidade cívica do ambiente escolar. E onde entra aí o Steiner, né, com a pedagogia Waldorf. Olha, o Steiner vai dar uma grande contribuição, que é muito atual, no sentido espiritual, da unidade espiritual no mundo. O ser humano, há uma unidade espiritual entre todos os seres físicos e não físicos, compreende? Então, há necessidade da educação buscar também essa espiritualidade humana, aquilo que está dentro da criança, que está dentro de todo ser humano. Onde já o homem tem em si a alma, abrigou o espírito. Eu contemplo a alma que reside em mim. Abre e fecha. Abre mais, fecha tudo. Eu e tu, tu e eu. Eu e tu e eu. Se buscando, se achando, se buscando, se achando. Eu e tu e eu. Eu e tu e eu. Essa atividade que o terceiro ano fez hoje, por exemplo, é uma atividade de ginástica Bothmer. É uma ginástica que os professores de educação física fazem uma formação específica para isso. Então, no terceiro ano, eles estudam a casa. Primeiro o próprio corpo, que é essa primeira casa que a gente habita. Depois a casa física, a casa dos animais, diferentes tipos de casa que os seres humanos constroem também, sendo ocas ou iglus. E esse poema que eles fizeram hoje com esse movimento corporal fala da casa, né? De uma casa que eles ainda estão em construção. O Rudolf Steiner, quando ele propôs o currículo, a partir de primeiro ano mesmo, na verdade, ele já indicou que o currículo ele deve atender ao que aquele jovem, aquela criança está pedindo naquele momento da vida. Então, é como a gente chama de leite anímico, é como o leite materno para o bebê de 0 a 6 meses. A gente sabe que é isso que ele precisa de 0 a 6 meses. E a partir de então, ele tem outras necessidades nutritivas. Então, o currículo Waldorf ele se desenha de um modo que é como se fosse um leite anímico, porque é isso que essa criança precisa nesse momento. Como a pedagogia Waldorf propõe um ensino sem livro didático, as crianças fazem seus próprios cadernos e as cores estão muito presentes. Desde o primeiro ano, as crianças têm seus cadernos ilustrados por elas mesmas e tudo que o professor solicita para se inscrever é o que vai para esse caderno. Esse é de antropologia e zoologia, também no quinto ano. Tem antropologia no quinto ano? Antropologia, O desenvolvimento do ser humano, né? As partes do corpo a gente chama de antropologia, né? Aí essa percepção do homem como uma estrela de 5 pontas. Aqui eu acho que é uma coisa interessante, né? As partes do corpo. Aí entra também a Montessori. Montessori também vai dar uma contribuição, e como era a época do Mussolini, então ela falou, bom, é uma escola, ela pensou uma escola então para a paz, então para fazer prevalecer aquela beleza da criança, continuar a vida toda, mas para isso também é preciso disciplina. Então a Montessori também, ela agrega a importância da disciplina na aprendizagem. Então as crianças nas escolas que ela organizou na Itália, né, as escolas dela tinham disciplina.
Ela aliava a espontaneidade da criança, mas também a disciplina. E valorizava o ser das crianças, valorizava o interesse das crianças. O grande diferencial da nossa escola é que nós temos uma estrutura física privilegiada para que a criança tenha contato com terra, com areia, com os animais, com essa área verde, com o sol, em que esse momento do desenvolvimento da criança é muito importante esse contato. Então a criança não aprende só dentro de uma sala de aula, ela aprende dentro de uma sala de aula, ela aprende em contato com a natureza, com os animais, aonde ela desenvolve sistematicamente toda essa aprendizagem com o concreto. Então a escola, ela é uma escola viva, ela é uma escola que tem um ambiente real, onde a criança então participa e interage com esse real. Vocês estão lanchando hoje, que delícia! Quem está comendo fruta? Eu! Está comendo o quê? Banana? Que fruta é essa? Hã? Manga! Vocês estão comendo manga, que delícia! Está comendo mamão, também é muito gostoso. Maria Montessori, ela trabalha muito com os verbos versar, dobrar, enfiar, cortar, tudo isso trabalhando a coordenação motora. Quando a criança é mais velha, aí vai refinando os movimentos, porque aí a vida prática, ela prepara a mão da criança para a escrita. Então são várias situações relacionadas ao cotidiano da criança, como, por exemplo, organizar uma mesa para o almoço, para o jantar, para o café da manhã, ter cuidados com um bebê, saber como dar um banho em um bebê. Isso tudo ajuda a trabalhar a linguagem da criança, o cuidado, a higiene pessoal. Ela sempre se preocupou muito com essa questão. Tudo isso trabalhando a autonomia da criança, a psicomotricidade. E estudos que estão sendo feitos, eles colocam que essa questão da psicomotricidade é muito importante para o desenvolvimento da criança. As funções do corpo motoras, elas auxiliam muito, quando elas são bem desenvolvidas, na aprendizagem de vários assuntos. Isso, inclusive, ajuda muito o pensar lógico. Então, quando as crianças exercitam o equilíbrio, exercitam os movimentos, a lateralidade, direita, esquerda, frente, costas, em cima, embaixo, de várias maneiras, tanto com os pés e com os braços, nós temos esse auxílio feito pedagogicamente muito bom. Eu sou adepto da escola tradicional. Eu acho que nós temos condição de fazer um trabalho excepcional, de recuperar essa educação pública nossa aqui no Brasil, através da escola tradicional, com a introdução nessa escola tradicional dos sistemas de internet, de robótica, já lá na segunda fase do ensino fundamental e tal. Quer dizer, é isso que nós temos que fazer. Tem que fazer essa implementação, né? Qualquer coisa que você invente fora disso aí, nada vai colaborar para que esse ensino volte a ter qualidade. Eu não tenho nada para fazer. Ah, não, chega. Nós não temos provas, nem repetência, então as crianças passam de ano automaticamente, na grande maioria das vezes, e as crianças têm uma professora ou um professor, a partir do primeiro ano, que acompanha essas crianças até o 8º ano e passa de ano junto com as crianças. A relação que se desenvolve aí é bem profunda e é muito rítmica também. Isso possibilita o professor de trazer o mesmo assunto de uma maneira diferenciada, mas o mesmo assunto a cada ano, como numa espiral de aprendizagem. Nós temos sim as avaliações, mas as nossas avaliações elas não têm esse perfil tradicional, né, de prova e de sentar todo mundo no mesmo horário, com o mesmo recurso. Nós temos recursos de avaliação diferenciado, né, tem aulas expositivas, tem exercícios que são escritos, tem entrevistas, então assim, são atividades diferenciadas
e todas as crianças passam por todas as modalidades de avaliação, de maneira que ele adquira também essa aprendizagem, né, de como se comportar falando ou escrevendo ou dando uma aula explicativa, para que a gente desenvolva todas essas habilidades na criança. As escolas particulares não reprovam como reprovam as escolas públicas. Em geral, as escolas particulares elas têm uma taxa de reprovação média de 5% aqui no Brasil, enquanto que as escolas públicas têm uma taxa média de reprovação de 15% ou mais. E a reprovação é um fator bastante importante para explicar o desempenho dos alunos. O aluno reprovado é um aluno que não tem o menor interesse em aprender. Em 2017, mais especificamente, a nossa escola foi selecionada para participar da avaliação. Então, nossas turmas do 5º ano tiveram a oportunidade de participar daquela avaliação e também da Provinha Brasil, que é dos nossos primeiros anos, né? São as turmas de alfabetização. Então, nós já fomos 2 vezes selecionados para participar dessa avaliação que é acompanhado pelo MEC. As escolas particulares, desde 95, elas entram numa amostragem de escolas particulares para a gente ter a comparação entre o desempenho do setor público com o privado, tá? A partir do ano passado, elas podem aderir na avaliação do universo das suas escolas, mas ainda temos uma amostra do SAEB para manter a série histórica para comparar uma avaliação com a outra. É como você pegar um peixe, um macaco, um pássaro, uma pessoa com deficiência e mandar todo mundo subir na árvore. Quem é que tem mais condições, um elefante, quem é que tem mais condições de alcançar? Essa é a lógica do nosso sistema de avaliação. Você oferece condições completamente desiguais e oferece a mesma régua, né, a mesma prova para esse conjunto de sujeitos. Dá uma diferença grande. Em geral, as particulares têm um desempenho bem acima das escolas públicas. No entanto, é importante registrar que um dos fatores que a literatura internacional considera como um dos mais importantes para explicar o desempenho dos alunos é a situação socioeconômica familiar. Esse é um caderno de botânica do 5º ano, que eles estudam as plantas no próprio contexto. É indicado que eles observem dessa forma e não uma planta num vaso, por exemplo. Então eles observam as coisas aqui em torno da escola, depois eles fazem uma viagem para estudar a botânica de um outro contexto, diferente do Cerrado. Esse ano eles viajaram para conhecer a Mata Atlântica, no Rio de Janeiro. Pais e mães que têm escolaridade alta, têm o ensino médio completo ou nível superior, em geral, os filhos têm um desempenho melhor, porque são pais e mães escolarizados, que têm melhores condições de conversar com as crianças, desenvolver o vocabulário das crianças, de estimular as crianças a participarem de jogos, de atividades que considerem um mundo letrado, né? Então, esse é um ponto relevante para nós entendermos a diferença público-privado no SAEB. Existe o momento da família, existe o momento da escola. Existe a função dos pais como educadores e existe a função dos professores como educadores. Então, especificamente aqui na nossa escola, os pais são participativos, são atuantes e são parceiros da escola. Todos os professores fazem um curso que chama Fundamentação em Pedagogia Waldorf. Ele é um curso que dura 4 anos e a gente tem 4 encontros por ano de imersão. Então a gente fala que para ser um educador na pedagogia Waldorf se pressupõe um caminho de autoeducação do professor. E é essa busca por a gente se melhorar como seres humanos é que educa os alunos. Muitos pais ficam curiosos para saber como é, afinal de contas, que se aprende nessa pedagogia. E também, acho que com o desejo de ter sido aluno Waldorf, né? Então eles vão fazer o seminário, muitos não querem ser professor, têm outras profissões, mas acabam ficando encantados mesmo com essa metodologia de ensino
e também uma forma de ajudar os seus filhos em casa. As pesquisas internacionais vão mostrar que o professor tem pelo menos 50% de participação no processo de formação do sujeito. Então, assim, a gente tem vários outros elementos que importam, mas que o professor fica pelo menos com 50% desse processo. Se ele tem essa responsabilidade tão grande, se ele tem esse papel tão importante, eu não posso formar esse professor de qualquer forma. E mais, eu não posso pensar que ele teve uma formação inicial e acabou. Eu preciso pensar em processo de formação continuada, né, que atenda, por exemplo, a questão das especificidades dos sujeitos que são na rede, a questão da inclusão, e aí a inclusão significa um mundo, inclusive, de inclusão social, de inclusão com necessidades educativas específicas. Então, isso é uma questão que você vai lidar com o quê? Com a formação continuada. Às vezes você mora na Zona Leste, vai ter que dar aula numa escola que é a 2h30 da sua casa para enfrentar essa realidade que eu te disse, sala de aula superlotada, você sem apoio, sem estímulo, sem qualificação necessária do Estado e com um salário baixo. É uma saída um pouco complicada por parte do poder público ou de representantes dele dizer que os professores mais qualificados não querem ir para a sala de aula, para a escola pública. Eles querem, a maioria deles se formou para isso. Mas quando o próprio Estado os repele de ficar naquele lugar, eles vão para onde eles consigam sobreviver. Exercer a profissão que eles escolheram, que tanto estudaram, para que tanto se dedicaram. É uma questão humana, em última instância, né? O Brasil é um país que, desde a Constituição da República, até mesmo, né, ocorreram lutas na época do Império, é um país que luta pelo direito à educação, e o direito à educação ele caminha em paralelo, ou ele caminha ao mesmo tempo, concomitante, com a luta pela democratização da sociedade. Especialmente porque quem tem educação com qualidade acaba tendo uma vantagem enorme na realização da vida e, em geral, são pessoas das camadas mais favorecidas da população, aquelas que têm maior renda, aquelas que têm, inclusive, mais condições de poder garantir o próprio sustento, o desenvolvimento da vida e o alcance da própria felicidade. Então, a educação é uma política que está distante de se realizar e a gente precisa resolver essa distância, esse déficit entre os mais ricos e os mais pobres em relação ao direito à educação. Precisa ser um direito de todos. La ilaha illallah.